Governo federal anuncia a retomada do programa Mais Médicos. Serão 15 mil novas vagas somente neste ano. Vice-presidente Geraldo Alckmin garante que novo arcabouço fiscal vai levar finalmente à queda de juros. Ministro da Justiça Flávio Dino anuncia 100 milhões de reais para a segurança pública do Rio Grande do Norte. CPI dos atos golpistas de janeiro no Senado afunda, sem conseguir número mínimo de assinaturas. O RB Notícias da Rede Brasil de televisão está começando. O governo Lula relançou nesta segunda-feira o Mais Médicos pelo Brasil, um programa federal para preenchimento de vagas no Sistema Único de Saúde. Com isso, a ideia é expandir o número de profissionais em atendimento pelo país, de 13 para 28 mil. O programa Mais Médicos foi criado em 2013, durante o governo de Dilma Rousseff. Alguns dias o Padilha e a companheira Dilma anunciam o Mais Médicos. E o Mais Médicos foi um sucesso extraordinário, porque tem dois tipos de gente que precisa de uma política como o Mais Médicos. Primeiro, as pessoas que vão ser atendidas. Segundo, os próprios médicos que vão trabalhar e os prefeitos das cidades pequenas e médias desse país. Segundo Lula, o programa foi um sucesso. Eu lembro que na época nós sofremos muitas acusações, muita gente da categoria médica não aceitava o Mais Médico, sobretudo muita gente não aceitava os médicos cubanos que vieram de fora. Mas, inegavelmente, o programa foi um sucesso excepcional. Poucas vezes o povo pobre, que mora nas cidades pequenas desse país, tiveram o tratamento que tiveram depois que nós colocamos o Mais Médicos para funcionar. Agora, um novo modelo pretende criar mais 10 mil vagas e priorizar os médicos brasileiros. E ele está voltando agora com um cuidado excepcional. Um cuidado muito grande. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. O relançamento do programa não vai afetar as vagas preenchidas do Médicos pelo Brasil, criado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Mais Médicos contará com um contrato de 4 anos, prorrogável pelo mesmo período. Ao todo, o investimento previsto pelo governo federal para este ano é de 712 milhões de reais. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que a nova regra fiscal para o país, proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá como base a curva da dívida, o superávit e o controle de gastos. Alckmin ainda ressaltou que a medida apresentada é inteligente e bem feita. As declarações foram dadas durante a Conferência Internacional de Estratégias e Desenvolvimento Sustentável para o século XXI, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O vice-presidente Geraldo Alckmin ressaltou que acredita que o governo encaminhe nos próximos dias o projeto de ancoragem fiscal, destacando que essa ação será uma medida inteligente. Aí eu acho que o governo encaminha nos próximos dias o projeto de ancoragem fiscal, que vai também, uma medida inteligente, combinando curva da dívida, de outro lado superávit, de outro lado o controle do gasto. Uma medida inteligente, bem feita. Ele também criticou o atual patamar da taxa de juros em 13,75% e mencionou o cenário internacional, afirmando que não há nada que justifique 8% de juro real acima da inflação. Agora, não há nada que justifique ter 8% de juros real acima da inflação quando não há demanda explodindo e, de outro lado, quando o mundo inteiro
tem praticamente juros negativos. E elogiou a postura do governo em relação à reoneração dos combustíveis, destacando que seria muito confortável e populista não cobrar imposto sobre o combustível, além de afirmar que a gestão não pode abrir mão de 30 bilhões de arrecadação. Seria muito confortável e populista dizer não vou cobrar nada de imposto. Aliás, não cobrar imposto sobre combustível fóssil, né? O governo agiu de maneira correta. Não vou cobrar o tributo do diesel, porque afeta todo o transporte, inflação. Não vou cobrar do gás de cozinha, pela questão social. Não vou cobrar do etanol, que é uma energia limpa, verde, renovável. E vou cobrar da gasolina, porque eu não posso abrir mão de 30 bilhões de arrecadação. Na última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a nova regra fiscal ao presidente Lula. A âncora deve ser divulgada nos próximos dias, antes da viagem do chefe do executivo à China, que ocorrerá entre 26 e 31 de março. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que vai se reunir nos próximos dias com a cúpula da Casa Legislativa e com economistas não ligados ao mercado para apresentar a proposta do novo arcabouço fiscal. Haddad ainda ressaltou que a intenção é divulgar a nova regra para as contas públicas até o fim desta semana. Diz que a proposta tem de ser enviada ao Congresso até o dia 15 de abril. O governo federal tem trabalhado na elaboração de um projeto para substituir o atual teto de gastos como parâmetro para o controle dos gastos públicos. O objetivo é estabelecer uma âncora fiscal, um jargão conhecido na economia. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que esse texto está em estágio avançado e apresentou a proposta aos líderes do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, e no Senado, ao parlamentar Jacques Wagner, do PT da Bahia. A programação para esta segunda era que ele seguisse para a residência oficial da Câmara, para apresentar o projeto ao presidente da Casa, Arthur Lira, além de também se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para conversar sobre o texto. A previsão é de que a nova âncora para as contas públicas também seja divulgada para alguns economistas, que não são de mercado, para assim evitar contágio de informações privilegiadas, de acordo com o ministro. Ele ainda afirmou que o governo deve enviar a proposta ao Congresso formalmente até o dia 15 de abril, que é a mesma data limite para o envio do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a PLDO de 2024. Ela servirá de base para o orçamento do ano que vem, o que, segundo Haddad, tem de estar baseada no novo arcabouço fiscal. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, esta semana será decisiva no cenário político e econômico, com importantes decisões sobre o arcabouço fiscal, reunião do Copom sobre a taxa de juros e a organização final da tão falada viagem de Lula à China. Amanhã, terça-feira e quarta-feira, teremos a reunião do Copom. Analistas não esperam que haja uma queda de juros dos 13,75, mas que, na melhor das hipóteses, o banco poderá sinalizar que nas próximas reuniões poderá diminuir a taxa de 13,75 cobrada no Brasil, uma das maiores do mundo. Também nesta semana, o presidente Lula deverá decidir sobre o arcabouço fiscal. Hoje, segunda-feira, Lula já disse que educação e saúde não devem fazer parte do teto de gastos, porque saúde e educação não são gastos, são investimentos. Também sobre o arcabouço fiscal, Haddad, nesta segunda-feira, encontra Lira para exatamente passar os pontos principais do arcabouço fiscal. Também hoje teve o seminário do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Mercadante, dizendo que a Fazenda deve contar com o BNDES para tudo, mas que é preciso olhar para o desenvolvimento e o crescimento da economia no país.
Gleisi Hoffmann, presidente do PT, vai às redes sociais para defender mais investimentos no país, que é a mesma posição de Rui Costa, chefe da Casa Civil, que são dois dos que defendem mais gastos do governo. Ou seja, se for preciso para atender a exigência social, vamos gastar a grana que tiver ou a grana que ainda não tiver. Pois bem, portanto, esta semana tem exatamente estes contornos que são fundamentais. E mais, a organização final da viagem do presidente Lula à China. Já estão listados da viagem 84 empresários, representando 141 setores da economia, que vão da indústria ao agronegócio. Que Deus nos ajude. E a seguir, após onda de ataques, ministro da Justiça anuncia 100 milhões de reais em investimentos na segurança do Rio Grande do Norte. CPI dos atos golpistas fracassa no Senado sem o número mínimo de assinaturas necessárias. O RB Notícias volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.